Lucas Pinguim aqui, e você que é das antigas sabe, se o Lucas Pinguim tá aqui, quer dizer que o Lucas, normal, não conseguiu gravar a abertura. Nesse caso, não é nem só a abertura, vai ser o vídeo inteiro. Esse vídeo inteiro vai ser feito pelo Lucas Pinguim. Se você assistiu o último vídeo do canal, você sabe que a gente tá num momento de paralisia executiva em algumas áreas. Junto com isso, teve uns outros BOs que aconteceram, que a gente tá mudando umas coisas na empresa, que tá tomando muito da saúde emocional do Lucas. Falar do Lucas em terceira pessoa meio que faz com que eu pareça outra pessoa que não ele e me distancie um pouco. Tá ajudando a gravar, isso que importa. Mas é isso, se você tá aqui é porque você gosta dos nossos vídeos, do nosso conteúdo e já tinha um tempinho que a gente tava sem postar. Decidimos fazer uma série de vídeos aqui de tier lists. Hoje vai ser uma tier list de linguagens de programação. Não é uma tier list de qual linguagem é melhor, qual linguagem é pior, é uma opinião. E por ser de opinião, tenho certeza que eu vou levar paulada, porque tudo que você dá opinião na internet você leva paulada, mas tudo bem, vai ser muito legal. E eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu entendo das forças e fraquezas de cada linguagem, tá bom? Vai ser uma jornada legal. Então, essas foram as linguagens que eu escolhi. Claro que isso não é nem de perto das linguagens que temos disponível, mas são as linguagens que passou pela minha carreira ou que pôde passar pela minha carreira e por algum motivo ou outro eu não escolhi elas. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Lucas Badico, dev, mentor e apaixonado por programação, e aqui no YouTube a gente quer construir essa comunidade de pessoas que estão sempre em busca de evoluir. Então vem comigo. Eu não vou ranquear, outra vez, eu não vou ranquear melhor ou pior, eu vou ranquear o que eu gostaria de trabalhar e o que eu não gostaria de trabalhar, a começar de baixo para cima. Mudo de calçada, é aquela linguagem que, cara, recrutador falou dessa linguagem? Não. Ah não, mas é 100 mil reais. Continua sendo não, eu não quero nem saber. Não vai fazer bem para minha saúde emocional, não vai fazer bem para minha saúde mental. Realmente, sai daqui. Fede nem cheira. É aquela linguagem que, cara, eu sei muito pouco para criticar e eu não me importaria talvez em algum momento aprender, mas nesse momento não me interessa, tá bom? A terceira categoria é gostaria de saber mais, é aquela linguagem, vocês vão ver que tem algumas dessas que por um motivo ou outro eu gostaria de saber mais, sabe? São aquelas linguagens, algumas delas eu estou estudando, outras delas eu tô começando a estudar ou tenho um planejamento de estudar no futuro, tá? Posso fazer isso o dia todo. Essas são as linguagens em que eu trabalho e que eu não me importaria de continuar trabalhando, sabe? Vocês vão entender um pouquinho isso quando eu falar da minha transição de linguagens. Esse vídeo vai ser ótimo para falar disso. Mas é isso, são linguagens que eu tenho um certo conhecimento e que eu posso trabalhar com elas sem problema nenhum. Enquanto tem outras que eu até tenho um certo conhecimento, mas cara, vão para aquela categoria de mudo de calçada, independente de ser boa ou ruim, vocês vão entender. E a última categoria é um dia ainda vivo disso, são linguagens que são os meus sonhos de viver somente programando aquelas linguagens. Tem poucas hoje em dia que entram nessa categoria, vocês vão ver. Mas são linguagens que, cara, eu realmente gostaria de em algum momento da minha vida trabalhar só com elas. Enfim, vocês vão entender. Mas é aquilo, esse vídeo não é só a tier list, é também uma desculpa para eu falar das linguagens, o que eu sinto sobre elas. Outra vez, é opinião, não quer dizer que a linguagem é boa ou ruim. Algumas linguagens que eu sei que são boas, mas eu odeio, assim, do fundo do meu coração. Não quer dizer que você tem que odiar, mas eu odeio a linguagem por si só. Inclusive, tem uma delas, vamos começar com ela? PHP. PHP é um mundo de calçado. Por que PHP traz isso? É estritamente pessoal, essa experiência com PHP, mas eu não sei por que toda vez que o PHP entra na minha vida, ele me faz odiá-lo mais e mais. É como se fosse uma profecia autorrealizada. Eu nunca fui muito com a cara de PHP, até estudei um tempo, mas não desceu, não consegui, enfim. E aí, algumas vezes o PHP apareceu na minha vida, em determinados momentos, e ele só fez eu odiá-lo mais. A última vez foi foi em agosto do ano passado, agosto de 2023, quando eu perdi, tipo, 2 meses da minha vida resolvendo o BO do PHP, quando eu não era dev PHP, porque eu estava na empresa que tinha um legado em PHP. E outra vez, não é que a linguagem é ruim, tá? Eu sei muita gente que ama essa linguagem, eu gosto muito dessas pessoas, inclusive o Pokémon, um dos grandes aí da comunidade de streamer de dev. O Pokémon é um dev PHP, eu respeito muito a opinião dele
Ele ama PHP, sabe? E a gente se dá super bem, só que na minha vida profissional eu vou escolher não trabalhar com PHP. Então, se um trampo tem PHP, cara, pode pagar 100 mil, eu não quero saber, sabe? Não quero mesmo saber de PHP na minha vida profissional. Outra vez, é uma linguagem muito boa, tá? Para falar especificamente um dos BOs que eu tive, o PHP ele é muito suscetível ao ambiente dele, né? O PHP e o Python também acontece isso, mas eu sinto mais no PHP porque foi o que mais teve problema com isso, né? Na minha carreira. O PHP depende muito das libs que estão no host, né? Porque toda a história dele, né? Eu já tive algum tipo de dependência dessa no JavaScript, por exemplo, mas eu consigo contar nos dedos, assim. Trabalho há 10 anos com JavaScript. Eu lembro de 2 vezes que isso aconteceu, sabe? Em 10 anos, 2 vezes o JavaScript dependeu ou não funcionou direito em alguma coisa, por causa de alguma coisa que não tinha no host. O PHP, em 10 anos, eu trabalhei com ele 3 vezes. Talvez nessas 3 vezes eu tive esse problema, sabe? De depender de coisa que estava no host, que estava errado, não sei o que, não sei o que lá. Teve um projeto que surgiu ano passado, se eu não me engano, o PHP Franken ou Franken PHP, que é um projeto que ele é quase como se fosse um Docker para PHP, em que ele torna o ambiente do PHP em um binário. E esse binário é estaticamente linkado, igual o Go. Inclusive, acho que se não me engano, o Franken foi feito em Go. E isso torna o PHP imune a esse problema. Eu não testei ainda, e se um dia eu precisar trabalhar com PHP, a gente não controla 100% as coisas, provavelmente eu vou usar o Franken se ele continuar sendo mantido, né, e tiver dando sequência, porque realmente é uma das dores que eu tenho com o PHP, sabe? Mas é isso. Não me odeiem, devs PHP. Eu sei que o PHP é muito importante para a web. Eu sei que, enfim, PHP ele é muito bom nas versões mais novas, né? Ele evoluiu bastante, o Facebook ajudou a evoluir ele. Mas eu não consigo, gente. O Lucas, profissional, não consegue. E vocês vão ver que isso acontece muito. Tem outras coisas que existem aí que sei que são boas, mas eu não vou com a cara, tá? Mas vamos falar uma coisa que eu gostaria de saber mais, né? Uma linguagem para sair desse low, vamos pro médio, que é com certeza o C. Vou colocar aqui o C e o C++, tá? São 2 linguagens que eu gostaria de saber mais. Eu brinquei um pouco com o C, sabe? Eu estudei um pouquinho o C++, mas são 2 linguagens que eu gostaria de saber mais, principalmente porque, na minha opinião, tá mudando um pouco agora, tá? Mas, na minha opinião, até uns 2, 3 anos atrás, um desenvolvedor sênior que entende de sistema, que entende de computador profundamente, teria de saber C, C++, porque era o único modo de você entender o baixo nível hoje em dia, né, acima do assembly. Por que eu digo que está mudando? Por causa de duas linguagens. Vou falar primeiro da mais mainstream, que é Rust. Rust dá vontade de viver disso. Eu entendo por que ela tem se tornado a linguagem mais amada, mas Rust e algumas outras linguagens estão tirando o monopólio do C e do C++ em sistema, sabe? Então, eles estão trazendo novas propostas e é muito gostoso programar em Rust. Tem umas coisas que eu não gosto, assim, tem umas coisas que eu acho que Rust fica meio... As partes ruins do JavaScript, vamos colocar assim, eu vou falar JavaScript daqui a pouco. As partes ruins do JavaScript são exacerbadas no Rust. Enfim, é uns detalhezinhos que você fica, ai, eu entendo. Claro, assim, como eu conheço muito o JavaScript, eu trabalho quase 10 anos com JavaScript, eu vi a evolução dele e eu sei como o dev JavaScript pensa. E claramente, quem criou Rust era dev JavaScript que programava em C++, né? E criou uma nova linguagem com esse conhecimento e com essas práticas. Então, eu vejo muito vício de dev JavaScript no Rust. É meio estranho falar isso e eu não sei se todo mundo percebe, mas eu vejo muito isso. Então, algumas coisinhas dele eu não gosto, mas eu vou dizer que eu amo pattern matching no Rust. Eu amo os enumerators no Rust, é muito bem feito. Eu sei que vem do Java, tá vendo? Várias coisinhas que se ama em uma linguagem vem de linguagens que você não gosta tanto, né? Eu não gosto muito de Java, vocês já vão ver onde que ele fica. Mas não quer dizer que a linguagem é boa ou ruim, quer dizer só que você não vai com a cara, sabe?
Enfim, outra linguagem que eu tô amando mesmo, acho que eu amo até mais do que o próprio Rust, é o Zig. Apareceu uma nova linguagem dizendo que era a combinação perfeita entre Rust e Go. Só que pra mim, a combinação perfeita entre Rust e Go é o Zig, sabe? Porque ele tem a simplicidade do Go, né? Ele é pragmático igual o Go. Ele é claro, sabe? E ele propõe a fazer coisas igual a Rust, sabe? Não igual, né? Mas as mesmas coisas que o Rust faz. É tanto que muita gente, pô, se pergunta como é que os dois se comparam, né? Eles fazem a mesma coisa, são linguagens de sistema, são baixo nível e tudo mais. Mas eu amo o Zig. Tem uma coisa do Zig que eu gosto. O Zig é explícito, o Zig não faz nada implicitamente. O que me lembra uma outra linguagem que eu gosto muito, que eu poderia fazer o dia todo, inclusive tive a oportunidade, mas enfim, motivos não peguei, que é Python. Python é uma linguagem tão gostosa, sabe? Eu programei pouco em Python, mas eu estudei bastante, eu fui a fundo, fiz bastante coisa em Python. E a gente, na minha empresa, tinha o costume de quando libs eram só em Python, então não fazia sentido fazer em JavaScript e tal. A gente fazia em Python sem problema, porque realmente é uma linguagem fantástica, assim. Mas o mais legal do Python é o quanto ele é explícito, sabe? Para comparar, pega um objeto em Python. Um objeto em Python ele recebe como primeiro parâmetro em todos os seus métodos o self. O self é o this implícito do JavaScript. É a mesma coisa, sabe? Você quer adicionar uma propriedade ou alterar o objeto, você tem que alterar o self. No JavaScript, isso é o this, que fica uma maluquice e tal, onde que é this, enfim. No Python ele é explícito, cara, é muito lindo. E o Zig carrega isso, é uma coisa muito legal. Então, pra mim, enfim, é fantástico mesmo. Falei de JavaScript, vamos falar do JavaScript? Eu posso fazer JavaScript a vida toda, sabe? É tanto que JavaScript no back-end, hoje em dia, pra mim, não tem mais a mesma apelação que tinha antes, porque é tipo executar tarefa, virou qualquer desafio que tenha lá, como posso colocar? Virou mais do mesmo, sabe? Então tirou aquele brilho de aprender, aquele brilho de, sabe? Enfim, tem uns 5 anos que JavaScript deixou de ter esse brilho de eu aprender coisas novas, não sei o quê. E eu realmente tô querendo, desde que eu fui pro Go, inclusive, vamos falar de Go daqui a pouco, eu tô querendo ir para mais baixo nível, mexer mais com, meio que escovar bit, sabe? Mesmo, realmente escovar bit, porque entender mais daquilo que eu trabalho, sabe? Tirar as camadas de abstração e ir mais no core da coisa, sabe? Porque realmente é uma coisa. Pra mim virou feijão com arroz, sabe? Não tem surpresa com JavaScript pra mim. E aí entra uma coisa. Eu coloquei TypeScript aqui, mas JavaScript e TypeScript pra mim é a mesma coisa. Muita gente considera coisa diferente, muita gente. Preciso estudar TypeScript. Quando você entende a linguagem, quando você domina ela, colocar tipos ou não, né? Tratar daquela forma ou não, é só opção, sabe? É realmente opcional. Pra mim, eu não vejo diferença alguma, de fato, assim. É, enfim, vira só uma etapa mais no build e tal, sem problema algum, sabe? Vamos falar de umas outras que... Falar agora de algumas... Eu falei do Python, eu falei do JavaScript, vamos falar da outra, da trinca, né, que é o Ruby. Pra mim, Ruby não feira nem fede. Eu sei que tem muita gente que ama, mas ninguém ama o Ruby. O Ruby on Rails, pô, imagino que seja legal. Ruby é uma das comunidades que mais alimentou aquela ideia de software craftsmanship, né? De artesão de software e tudo mais. Então o Ruby realmente foi isso. O Ruby tem a comunidade gigantesca do Rails, né? Que mudou como a gente cria aplicações e tal. V8 até hoje é um monstro. Eu estudei um pouquinho de Ruby, mas não desceu. Tipo, mas outra vez, não é porque não é uma linguagem boa ou que ela é ruim. Não, não é. Tem isso, até porque a gente herda muita coisa que o Ruby começou, né? O gestor de pacotes, esqueci qual que é o do Ruby, mas enfim, que hoje tem no Rust, que hoje tem no Java, no Node. Veio tudo do Ruby, sabe? Essas coisas. Então, assim, realmente não me desce, assim, sabe? Realmente não me desce. Vamos para mais algumas aqui que não fedem nem cheira. Eu vou colocar aqui Kotlin e Swift junto. Por que essas duas linguagens estão aí? Elas poderiam estar na parte de eu gostaria de saber mais,
mas por um motivo elas não estão, que é a questão do mobile. E eu não me interesso por mobile. Se eu me interessasse, sabe, de vez em quando ainda bate uma vontade e tal, não sei o quê. Mas realmente nunca venci isso, mas talvez elas em algum momento elas podem subir para eu gostaria de saber mais, sabe? Mas hoje em dia elas não fedem nem cheira. Mas elas estão melhores do que as suas linguagens mães, né? Porque, cara, eu não consigo. Eu sei que Java é importante para a indústria, sabe? Eu sei o quão Java é importante, mas eu não consigo parar e dizer, cara, vamos programar em Java. Não consigo, eu não consigo. É maior do que eu. É maior do que eu, sabe? Em Kotlin, provavelmente eu programaria sem grandes problemas se fosse do mobile e tal, mas. Não desce. Não desce a JVM, não desce várias coisas do Java, sabe? Enfim. E aí, outro igual a Java é o C Sharp. Microsoft, eu sei que a Microsoft está mudando, mas o C Sharp e as linguagens, né, e o ecossistema .NET, na minha concepção, ele é muito corporativo. O que é corporativo? Não é a linguagem em si, não é a Microsoft. É que quem escolhe essas linguagens são tipos de pessoa totalmente opostas ao que o Lucas é, sabe? Por exemplo, 90%, menos, uns 60% das vagas de C Sharp vai pedir que o cara tenha uma faculdade, sabe? Por quê? Porque quem fez a vaga, quem abriu a vaga, foram pessoas que não são de tecnologia e que estão presas na questão de que faculdade é o que realmente define se é um bom programador ou não, sabe? Ou se é uma boa pessoa ou não. Pra mim é muita cabeça fechada. Isso acontece em parte com Java também, tá? Eu sei que Java é um pouco mais eclético, mas também acontece porque são duas linguagens mais clássicas, sabe? E aí fala em mercado, o PHP, né? O PHP tem muita oportunidade de PHP. Algumas pessoas podem até argumentar que tem mais oportunidade de PHP do que JavaScript ou que tem menos concorrência. Super concordo também nesse ponto. Mas PHP, ele é, vamos dizer assim, do trio, né? Porque PHP, Java e C Sharp, .NET como um todo, eles nasceram meio que juntos. Eles são da mesma época ali, assim. Eles ficaram no hype das empresas ao mesmo tempo. Só que são tipos de empresas diferentes, cada um, né? Um era mais corporativo, C Sharp, por exemplo, tem muito banco com .NET, sabe? Outro, Java, era menos assim, era mais cool na época, era o JavaScript da época, era o Elixir da época, o Golang da época. Então são empresas um pouco mais pra frente, por isso Netflix, né? Não é banco, não é corporação, é tipo uma startup. Usa Java. O PHP é o resto, sempre foi o resto. O que eu quero dizer com isso? A empresa não podia bancar as licenças da Microsoft. A empresa não podia bancar o preço dos devs Java, que sempre foi alto, tá? Dev Java sempre foi alto. Então queria uma solução barata, ia pro PHP. Isso também reflete enquanto eles sempre pagaram. O PHP meio que sempre pagou menos do que essas outras coisas. Então fica de olho nisso. Talvez esteja falando besteira, talvez esteja, tá, gente? Porque isso é percepção minha, tá? Do mercado de uma época que eu tava olhando de fora, tá? Quando o PHP, Java, C Sharp lá atrás eram hype, eram o que hoje é Rust, o que hoje é Zig, o que hoje é Go, eu não tava no mercado. Mas enfim, é tudo opinião, tá, gente? Mas realmente PHP tem essa coisa de ser meio que as empresas baratas, as empresas que não podiam bancar algo mais caro, tinham que ficar com PHP, que é a única coisa que tinha disponível. E por isso também você tem muito. Não é que todo o projeto PHP é o resto, vamos colocar assim. Mas a tendência de você pegar um legado que foi feito por alguém que fez sem muito carinho, sem muito cuidado, sabe? É diferente, por exemplo, do Ruby. Ruby, qualquer projeto em Rails, vai seguir as boas práticas do Rails, vai, sabe? Por quê? Porque aquela comunidade foi feita pensando, vamos dizer assim, no bem-estar do dev, sabe? O PHP foi feito e sobreviveu sem ter esse pensamento. O Java e C Sharp também, tá? Eles entram nisso, mas enfim, talvez tenha falado muita besteira, gente. Mas vamos seguir pro próximo aí. Vou falar de uma linguagem que eu gostaria muito de saber mais. Então, a minha ideia aqui é Lua.
quero muito aprender Lua, assim, quero muito mexer com Lua. Tem até um projetinho que eu quero muito fazer para gerar PDF com React, que provavelmente eu vou usar Lua. Enfim, é um negocinho muito legal que eu quero brincar. Por curiosidade mesmo, porque todo mundo que mexe com o sistema fala que Lua é a cola do sistema, né? Jogos usam muito Lua. Enfim, é uma coisa que eu gostaria de saber mais. Não sei se eu vou gostar, tá? Ainda não... Mas eu gostaria sim de saber mais. Vamos para uma próxima. Objective-C. Objective-C, ela já esteve em Gostaria de Saber Mais, mas por causa dele ter caído, né, ele não ser mais usado, eu vou dizer que eu mudo de calçada. Nunca é bom você investir seu tempo em uma coisa que não vai ser mais mantido, né? Mas eu sempre fui muito curioso. O Objective-C, diferente do C e C++, né? Ele é um superset de C, então o Objective-C é como se fosse o TypeScript do C, que adicionou orientação a objeto. E tem uma das coisas mais loucas que existiu no mundo da programação, que foram os type annotations de objetos. Então, assim, é uma coisa muito esotérica, muito diferente. Por isso que eu acho que eu gostei, assim, que eu gostaria de aprender. Mas hoje em dia eu mudo de calçada porque não vale a pena, né? Mas deem uma olhada no como é que é o código de Objective-C. Vocês vão ver como é curioso. E aí sobra 3 aqui. Eu vou colocar aqui um que eu gostaria de saber mais com toda certeza, que é o Erlang. O Erlang, eu tenho até livros sobre ele. Ele é a base do Elixir. Igual o Java e a JVM é a base do Kotlin, do Clojure e de outras linguagens baseadas no JVM. O Erlang, né? E a máquina do Erlang é a base do Elixir. E por muito tempo, isso agora eu vou mostrar pra vocês, por muito tempo eu fiquei entre estudar e focar minha carreira em Elixir ou em Golang, sabe? E eu escolhi Golang, claramente, eu não me arrependo. Golang acho que é uma das coisas mais legais que tem hoje em dia para você fazer um sistema robusto e ao mesmo tempo dinâmico. É estranho falar de usar dinâmico nesse contexto. O Golang ele é seguro, é confiável. Outras coisas, até o JavaScript também, mas o JavaScript eu vi poucas coisas. Eu vi poucas vezes ele se comportar estranho, mas por exemplo, JavaScript no Node, a depender de quando você inicia uma aplicação, quando você instala, vão ter as dependências que ele vai baixar, não sei o que, yada. A depender disso, você pode ter uma build que não funciona, sabe? No Golang, por ele ser um negócio que você builda, né? E você pega aquele executável e leva para o host e executa ele, independente de quando for executado, aquela build vai funcionar como funcionou quando você buildou. Por que eu falo isso? Porque o Golang, ele é linkado estaticamente, igual o Franken lá do PHP, e ele te dá, por vários motivos, ele te dá uma segurança que as linguagens como Python, JavaScript, Ruby nunca vão te dar, sabe? Por causa disso, nessa parte, entre aspas, de segurança, de ser linkado estaticamente, ele lembra muito um C ou um C++. Claro que você não vai tão a fundo no sistema, tem essa cat, o Golang ele tem um garbage collector, né? Ele tem enfim, você não vai tão a fundo nele, mas você sente que você tá fundo e ele te ajuda em várias coisas, sabe? Realmente é uma linguagem que eu tenho muita felicidade de trabalhar com ela, sabe? Tipo... Opa, eu coloquei na errada. Posso fazer isso o dia todo. E aí vem a Elixir. A Elixir ele foi um grande concorrente na minha carreira, na época que eu tava estudando para sair do JavaScript, ou deixar o JavaScript tipo uma segunda linguagem, mas eu acabei escolhendo o Golang. Então a Elixir com certeza vai em Gostaria de Saber Mais, né? Igual a sua mãe Erlang. Mas é uma coisa engraçada. Elixir é muito mais bonito, claramente é muito mais bonito, é muito mais elegante do que o Golang. Então, se qualquer dev de qualquer linguagem vai olhar um negócio Elixir, ele acha bonito, ele acha aprazível. E ele se sente atraído por aquilo. Se você pega um código Golang, é o oposto. Qualquer dev que não é dev Golang vai torcer a cara. Faz o teste. Você não é dev Golang? Dá uma olhadinha no código Golang. Você vai torcer a cara, você vai fazer uma careta. Agora, se eu te mostrar um código Elixir, cara, é um negócio lindo, é um negócio elegante. Isso é por causa de duas coisas, de duas filosofias. Elixir foi criado na filosofia do craftsmanship. O dev, ele é um artesão, ele é um artista, ele está se expressando. Golang foi criado, o dev é um programador, ele tem que fazer as coisas funcionarem. Aquilo tem que ser funcional, no sentido de tem que ter uma função. Não pode haver duas formas de fazer a mesma coisa, porque isso traria ruído e tal. Então, cara, é fantástico. Bom, esse é meu tier list. Como você sabe,
Eu quero muito um dia poder viver de Rust ou Zik. Eu posso trabalhar com Python, JavaScript, TypeScript, Golang o dia todo. E gostaria de saber mais dessas 5 linguagens que estão embaixo. A duplinha Erlang, Elixir, me aprofundar mais em System Languages com C e C++, né? E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham curtido essa tier list. Eu vou deixar o link desse template para vocês poderem dar uma olhadinha, para vocês poderem fazer a tier list de vocês, adicionarem outras linguagens, adicionarem, quem sabe, outras categorias. E fica aí esse vídeo onde a gente pode discutir a minha visão sobre as linguagens. Outra vez, não é verdade absoluta, talvez eu tenha falado alguma merda aqui. Se eu falei alguma merda, se você discorda, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia. E é isso aí. Próximos vídeos, provavelmente eu vou estar estudando algumas dessas linguagens junto com vocês. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.